Olá, meus amigos e minhas amigas. Aqui é o Roberto Gazola, designer gráfico e professor de CorelDRAW. E eu estou vindo aqui nessa aula passar uma dica top de linha, uma dica ninja para vocês sobre criação de uma sacolinha aqui personalizada para se usar em qualquer tipo de evento, em qualquer tipo de arte. O que eu quero que vocês peguem dessa aula é principalmente a montagem do layout em uma faca, em um molde de sacola, que vocês podem utilizar essa técnica para qualquer outro tipo de arte, certo? E eu queria mostrar para vocês que eu fiz essa arte aqui, ó. O pessoal falou para mim, até inbox, falou: "Nossa, parabéns, a arte está top de linha, muito bonita". E eu fiz essa arte aqui justamente pensando em fazer uma arte fácil de se fazer, porque o meu intuito é mostrar para vocês, para todo mundo, que o CorelDRAW não é difícil de se trabalhar. Às vezes as pessoas passam uma dica, mas elas passam um procedimento tão rápido, ou então passam um procedimento e não explicam um detalhe aqui e ali, e a pessoa fica perdida, né? Então a pessoa fica um pouco meio assim, pensando que não consegue aprender. Mas eu vou mostrar para vocês que essa arte aqui foi feita com uma facilidade tremenda, entendeu? O meu intuito é mostrar nessas videoaulas que vocês conseguem fazer arte bonita do zero. Eu não estou pegando modelo pronto, não estou pegando nada pronto. Eu faço do zero e ensino para vocês como é que vocês fazem. É lógico que, por exemplo, no meu curso eu vou explicar um monte de forma de se fazer, do zero, e várias outras formas de se fazer, e vocês vão conseguir fazer qualquer tipo de arte. Eu vou até mostrar aqui uma arte aqui, ó. Essa aqui é uma caricatura que eu fiz minha aqui, ó, sem eu saber desenhar. Eu não sei desenhar à mão. Eu não sei, quando eu pego no lápis eu tento rabiscar, não sai nem a bolinha perfeita. Mas eu consegui fazer essa minha caricatura aqui no CorelDRAW. Por quê? Porque eu conheço uma técnica super simples de se fazer uma caricatura top de linha. E aí tem algumas técnicas para a gente conseguir fazer uma arte bonita assim, ó, né? Essa arte aqui não é qualquer arte, é uma arte bonita, olha aí, né? E aqui eu vou mostrar para vocês essa arte aqui que eu fiz de uma caixa, de uma embalagem de jogo. Essa aqui então tá uma arte assim sofisticada para ser uma embalagem infantil. Ela tá bem completa, tá com a cara de infantil mesmo, né? E essa arte aqui qualquer um pode fazer, vocês podem fazer também. Mesmo quem está começando agora, a pessoa consegue fazer. E isso aí são dicas que depois eu vou passar no curso. Essa aqui eu não passo porque é de um cliente meu, mas eu queria mostrar para vocês, certo? Mas essa arte aqui também. E vocês vão ver que essa arte aqui vai ser simples de se fazer. E eu vou dar uma dica especial no meio da aula sobre como que a gente consegue fazer ela com essa impressão aqui, ó, mais bonita, mais sofisticada, direto no CorelDRAW. É uma dica útil para quem não tem moldes, né, de mockup, e a pessoa às vezes na pressa precisa fazer uma arte rápida e não tem nenhum molde, então é bom ela ter essa dica que eu vou passar para vocês, que vale ouro, certo? Então a primeira coisa que eu queria explicar é que eu estou fazendo aqui uma arte de uma arte para lembrancinha, ou para um evento, ou então uma arte para uma sacola de papel, para uma loja de roupa, qualquer segmento específico. Só que eu estou fazendo uma arte aqui de um molde bem simples, certo? Um molde simples para não ter dificuldade. O meu molde ele funciona da seguinte maneira: primeiro, que para mim fazer artes para personalizado, para sacola, para qualquer tipo de material que eu vá montar depois, e ele vai adquirir uma forma como essa aqui dessa sacolinha aqui. Quando eu vou fazer esse tipo de serviço em que eu vá imprimir e depois de impresso eu vá montar, vou colar, ele vai se transformar num objeto. Para mim fazer isso, eu acho que tem gente que sabe, tem gente que não sabe, né? Que eu preciso ter um molde do formato desse material aberto, né? Então eu tenho que ter um molde. O molde é uma área de criação um pouco mais complicada. A pessoa vai adquirindo experiência e consegue fazer o molde.
Mas também depois, se a pessoa for bem orientada, depois de 2, 3 vezes, a própria pessoa consegue criar um molde de tudo que ela quiser. Uma pessoa que não sabe criar molde, se ela der uma treinada, for bem orientada, ela consegue criar até letra 3D se ela quiser. Do nada, ela cria letras 3D. De A a Z e de 1 a 9. Então, esse molde aqui, geralmente o pessoal nem explica, mas eu vou dar uma dica para vocês aqui, que é bom a gente saber sobre o molde. Aqui é o seguinte, ó, esse molde ele vai se transformar nessa sacola. Essa sacola aqui, fechada, é esse molde aqui, ela aberta. Depois dessa sacola impressa, a gente vai pegar e vai dobrar essa parte aqui para cima, e aí vai colar a lateral aqui, colar essa lateral aqui, e aí a sacola está pronta, né? E essa parte de cima ela dobra para frente, igualzinho eu fiz aqui. Olha só que legal. Eu fiz desse jeito, ó. Eu peguei essa parte aqui, dobrei para cima, e aí ela ficou aqui, ó, dobrou para cima, e aqui essa parte de cima ela vai vir para baixo e formou a sacolinha. Então essa é a sacola. E essa sacolinha aqui nem precisa da abinha lateral para colar, porque ela não tem a base profunda, ela é só um envelope, né? Então ela não precisa. Agora, então aqui que a gente tem que estar ciente é que esse molde aqui, nós temos que estar ciente que este molde, ele aberto aqui, essa parte aqui, ó, ela é a arte para cima. Deixa eu aumentar aqui a espessura desse material para vocês entenderem. Essa parte aqui, ela está apontando para cima porque o meu texto desse lado, ele tem que estar para cima. Deixa eu colocar aqui um tamanho maior para vocês entenderem. O meu texto, ele tem que estar para cima, desse lado, porque ele está para cima. Essa parte de baixo aqui, como ela vai dobrar e subir, quer dizer que o meu texto aqui de baixo, se ele ficar para cima, quando ele dobrar, ele vai virar de ponta cabeça, porque a parte de cima é a parte menor aqui, ó. Então ele vai dobrar, essa parte aqui vai dobrar aqui, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui, ó. Vai chegar um ponto aqui que ela vai estar assim, ó, vai estar dobrando, ela vai estar subindo, que vai estar dobrando, essa aqui vai ser a parte de dentro, então ela vai virar para cima. Então quer dizer o quê? Que a gente tem que ter uma consciência quando nós formos montar um tipo de arte que envolva molde, nós temos que ter bem consciente quais são as partes desse molde. Por exemplo, em uma sacola de papel, é importantíssimo que a gente saiba qual que é a parte da frente, qual que é a parte de trás, qual que é o lado 1, lado 2, qual que é a parte de baixo. Nós precisamos saber disso para que nós possamos colocar a arte, os dados certinho nos locais corretos. Muitas vezes é importante que nós imprimamos o molde sem arte e que nós montemos esse molde, o bonequinho dele, sem arte, para que a gente saiba qual que é a parte da frente e de trás. E depois de montado, a gente cola ele, escreve frente e aponta para cima. Aí verso, depois que escrever tudo, a gente abre de novo e vai saber como é que é a posição dele. Nesse caso aqui, eu tenho aqui o G para cima, nessa parte aqui. Aqui embaixo ele tem que estar para baixo. Então aqui eu faço o seguinte, eu pego a minha letra G, que no caso seria a minha arte, que está para cima, com ela selecionada, que está indicada através dessas setinhas de seleção, né? Com ela selecionada, eu vou vir aqui na minha barra de propriedades e vou mandar espelhar verticalmente, para ele virar de ponta cabeça, e também horizontalmente. Quando tem uma parte de uma faca, de um molde que vai virar depois de pronta, a gente tem que inverter ela tanto na vertical quanto na horizontal. É regra, certo? Então por quê? Porque essa parte aqui ela vai estar para baixo, né? A arte aqui é para baixo, que ela vai dobrar, certo? E essa aqui também, essa aqui vai dobrar. Se eu quisesse colocar um texto aqui, eu teria que colocar o texto de cabeça para baixo, nessa parte de cima aqui, ó, porque ela vai dobrar também, né? Então nós temos que ter consciência dessas informações, certo?
em todo tipo de arte. Deixa eu mostrar um detalhe aqui para vocês, ó. Aqui, se eu quisesse, isso aqui é um envelope simples, é uma sacolinha simples. Eu vou dobrar ela e colar só na lateral aqui, na lateral, e vou fazer um furo aqui e vou colocar essa alça de colar de pérola. Olha aí que legal. Vou colocar essa alça. Eu posso imprimir num papel mais rígido e colocar essa alça de colar de pérola que fica linda. E mais esse lacinho aqui, ó, e de repente os detalhes a pessoa pode inserir depois, vai ficar muito bonito. Mas se eu quisesse colocar nessa sacolinha aqui, ó, uma lateral, eu poderia também. Eu tenho que ter consciência que quando eu vou fazer um objeto em 3D, uma sacolinha com lateral, o que eu colocar de lateral aqui, a medida da lateral que eu colocar desse lado aqui, ó, se eu colocar aqui 3 centímetros nessa lateral e mais 3 centímetros nessa lateral, já fiz a lateral. Isso quer dizer outra coisa, quando eu faço lateral, vocês têm que ter consciência que tem que deixar uma areazinha de cola, aquela área tradicional. Quando ela vai para o 3D, aquela área tradicional. Quando ela vai para o 3D, quando ela adquire profundidade, quando ela se transforma num objeto de 3 dimensões, a dimensão Y, que é essa da vertical, a dimensão X, que é da horizontal, e a dimensão Y, que é a profundidade, sempre tem que ter uma área de cola, certo? Se for só desse jeito igual eu fiz aqui, que ela só dobra e cola, não precisa. Quando adquire profundidade, qualquer coisa tem que ter uma área de cola. A regra de criação de moldes em 3D, seja letra 3D, qualquer letra do alfabeto, qualquer tipo de coisa, a regra é você ter a parte da frente, a parte do lado e a área de cola. Basicamente essa é a regra, certo? Então nesse caso aqui eu coloquei a área de cola. Nesse caso aqui, ó, eu vou colocar a área de cola aqui também, ó, só para a gente entender. Então vocês teriam que ter a área de a lateral. E o que eu quero explicar é que eu teria que descer esse objeto tá junto. Quando tem uma lateral de 3 centímetros, a profundidade da sacola que vai ter que ter também tem que ser idêntica à lateral. Quando a gente tem a lateral de 3 centímetros, quando o objeto adquire profundidade, ele também tem que adquirir a base dele com o mesmo tamanho da profundidade, certo? Então, só para dar uma dica especial para vocês aí, muito avançada, uma dica muito avançada, porque isso aqui não faz parte da aula, mas as minhas aulas são profundas. Então, vamos lá. Ó, então, o que eu tenho que ter? A minha arte aqui. Então, depois de ter a minha faca, o meu molde pronto, eu tenho que criar a minha arte, né? Então, vou deixar o meu molde aqui, ó. Este é o meu molde. Tá aqui. Eu tenho que criar uma arte, colocar dentro do molde para depois imprimir e recortar. Eu tenho que estar ciente também que depois de colocado a arte aqui dentro, em todos os tipos de molde, em todas as artes que vai ter impressão, eu tenho que ter uma sangria para fora, né? Então vamos criar agora a nossa arte primeiro. Eu vou criar da seguinte forma. Essa minha arte, eu fiz ela com bolinhas, com tom de rosa no fundo, e eu fiz ela com bolinhas espalhadas. Então vamos ver o tanto que foi difícil para mim criar essa arte. Quer ver? Vocês vão ver que eu vou fazer essa arte da maneira mais fácil possível para que vocês possam criar essa arte aqui do zero, certo? Para que vocês possam criar vocês mesmos. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui um círculo, eu vou vir aqui na ferramenta elipse, tá? Eu já faço bem detalhada a aula, mas eu não vou fazer essa tão detalhada, tá? Então eu vou vir aqui na ferramenta elipse. E aí o que eu vou fazer? Eu vou criar a minha elipse aqui na área de trabalho. Para isso, eu vou clicar num ponto aqui da área de trabalho, segurar o botão do mouse com o botão seguro, eu aperto a tecla Ctrl, seguro a tecla Ctrl e arrasto na diagonal para criar a minha elipse perfeita. Só que eu vou fazer ela do tamanho menor aqui, ó. Vou arrastar ela só um pouquinho. E aí o que eu faço? Eu solto o botão do mouse e depois eu solto a tecla Ctrl. Volto na ferramenta seleção, está criado um círculo. Eu vou criar o que? São várias bolinhas, né? Para preencher o conteúdo da minha arte. Primeira coisa que eu vou fazer,
Antes de eu criar as bolinhas, eu já vou clicar no meu molde, que está pronto aqui, o meu molde. Eu clico no molde e vou colocar uma cor. Com ele selecionado, eu vou vir aqui em qualquer cor aqui que eu quiser da minha paleta de cores. Vou colocar essa aqui, por exemplo, esse rosa. É só clicar no rosa que vem essa cor rosa para o meu molde inteiro. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar várias bolinhas e preencher o meu molde aqui inteiro com essas bolinhas. Então, como é que eu faço isso? Eu já criei uma aqui, né? Eu vou clicar sobre ela, segurar o botão do mouse, não vou soltar o botão do mouse. Eu seguro a tecla Ctrl e agora eu estou com a tecla Ctrl e o botão do mouse seguro. Eu vou arrastar para frente. Quando determinar um espaço em que eu queira definir como sendo a minha arte, eu aperto com o botão direito do mouse uma vez só e solto. Vou apertar. Apertei. Depois que eu apertei, eu solto o botão do mouse e a tecla Ctrl. Eu vou fazer uma cópia desse meu desenho idêntica. E determinei um espaço nessa ação. Então, sem fazer nada ainda, com essa última ação feita, eu clico no círculo novamente e aperto lá no teclado a tecla Ctrl R. Uma vez faz uma cópia, duas vezes faz outra cópia, três. E aí eu vou fazendo as minhas cópias. Quero várias cópias dessa bolinha. Vou deixar só essas aqui, só para mostrar. Vou fazer mais uma aqui, ó. Pronto. Agora que eu fiz essas cópias, eu vou selecionar todas as minhas bolinhas. Eu vou clicar num ponto aqui da tela, segurar o botão do mouse e envolver todas essas minhas bolinhas com essa linha pontilhada. Aí eu solto o botão do mouse e agora eu vou diminuir. Eu quero elas menores ainda. Eu tenho aqui as alças de seleção em volta da minha seleção. Então o que eu faço? Eu clico numa dessas alças das pontas, seguro o botão do mouse e arrasto para dentro para diminuir as minhas bolinhas aqui, ó, diminuir. Tá menor ainda. Agora eu seleciono de novo, vou colocar a cor preta aqui, ó, na paleta e vou tirar o contorno clicando com o botão direito no X. Pronto, coloquei aqui. Então o que eu faço agora? Eu seleciono a bolinha, todas elas, e vou fazer uma cópia para baixo. Para mim fazer essa cópia aqui para baixo, eu vou clicar nessas bolinhas que estão selecionadas. Eu seguro o botão do mouse, quando eu clicar pode ser nesse X aqui do meio, clico, seguro e arrasto para baixo. Quando eu definir o espaço que eu quero para a minha arte, eu vou apertar o botão direito do mouse para fazer uma cópia. Eu não vou querer ela alinhada aqui não, eu vou querer ela para baixo, mais para frente um pouquinho. Ó. Eu vou querer ela mais ou menos aqui no meio de uma com outra, só que para baixo, na divisão. Quando chegar na onde eu quero, eu aperto com o botão direito e solto, e depois eu solto o esquerdo. Aí eu fiz uma cópia para baixo. Agora eu vou selecionar todas de novo, a de cima e a de baixo, e vou fazer o mesmo procedimento lá para baixo, né? E aperto com o botão direito. Aí eu fiz mais uma cópia. Agora eu vou fazer de novo, só que eu vou selecionar tudo, os 4 dessa vez, e arrasto tudo para baixo. O que eu posso fazer? Com a última cópia copiada, eu posso também apertar Ctrl R, igual eu estava fazendo antes. Ctrl R, Ctrl R. Certo? Agora que eu fiz as minhas cópias todas, eu vou selecionar todas as minhas bolinhas. E aí com isso eu clico e arrasto em volta de todas elas. Vou definir uma área pontilhada, certo? Pronto, defini uma área pontilhada e vão aparecer as alças de seleção em volta do meu desenho. Depois disso eu já vou apertar lá no teclado as teclas Ctrl G para agrupar as minhas bolinhas e não ter problema de eu clicar em uma e arrastar e vir só uma para um ponto específico. Então se eu clicar em alguma, vão ir todas estão agrupadas. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou clicar nessas bolinhas, segurar e arrastar para cima do meu molde. Arrastei aqui, defini elas em cima do meu molde certinho, eu solto o botão do mouse. Quando chegar no ponto que eu quero, eu vou até diminuir. No meu caso aqui eu vou diminuir essas bolinhas, que elas estão grandes, poderia ter feito até menor. Mas tá bom, posso colocar branca, né? Posso deixar preta, agora fica a minha escolha. Então eu vou deixar preta. O que eu vou fazer agora? Eu preciso colocar essa arte dessas bolinhas aqui
dentro do molde, porque elas estão saindo para fora da impressão aqui, ó. Isso aqui não pode. Então, para mim colocar essas bolinhas dentro desse molde, para elas ficarem só dentro desse desenho aqui, eu vou usar uma ferramenta muito importante. É uma das ferramentas mais importantes do CorelDRAW, uma das ferramentas mais usadas por todo mundo, por todos os designers gráficos, por todos os profissionais de ponta. É uma ferramenta assim que é simples, né? Todo mundo fala nela, não explica ela detalhada, mas ela é o segredo de muitas das artes bem feitas, que é a ferramenta Power Clip. Eu estou falando isso porque lá no meu curso, quando eu for ensinar sobre a ferramenta Power Clip, para quem for fazer o curso, eu gostaria que vocês prestassem atenção, porque essa ferramenta é muito importante para muitos tipos de arte. Então eu vou selecionar as bolinhas. Com elas selecionadas, eu venho aqui na ferramenta Efeitos, e aí eu vou lá, depois de em Efeitos, eu venho aqui na opção Power Clip. Depois de vir em Power Clip, eu vou mandar colocar dentro do recipiente. Isso quer dizer o quê? Que eu vou colocar dentro de algum desenho o objeto que estava selecionado. Então as bolinhas que estavam selecionadas, eu tenho que apertar em algum objeto para elas irem para dentro. Então eu vou, com ela selecionada, eu vou apertar aqui no fundo rosa. Aí elas vão entrar dentro do fundo rosa. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que agora eu tenho elas só dentro do desenho. Elas não estão passando mais para fora, tá? Depois tem como eu editar esse desenho lá dentro. E isso aqui é importantíssimo para quem trabalha com personalizado, principalmente. A pessoa que vai fazer o curso de CorelDRAW, para trabalhar com personalizado, ela vai trabalhar em 80% do seu trabalho com esse tipo de serviço, com esse tipo de função, que é a função Power Clip. É uma das funções mais importantes para quem trabalha com personalizado, tá? Porque ela basicamente vai editar um molde em relação ao outro. Então aqui agora eu coloquei dentro, né? Posso mudar depois, isso aí eu não vou fazer agora, mas eu poderia entrar dentro do meu desenho aqui, ó, e movimentar aqui, ó, trabalhar alguma configuração aqui, se eu quisesse, ó, por exemplo, eu vou alterar um negócio lá dentro aqui, ó, para vocês verem. Ó, eu entrei dentro dele e mudei o tamanho das bolinhas, tá? Então tem como eu fazer isso. E aí eu não vou fazer isso aqui não, mas tem como eu fazer, só para mostrar para vocês. Então o que eu fiz até agora? Eu peguei o meu molde, né, que está pronto. Se vocês quiserem depois aí fazer para vocês, vocês me falam que eu mando esse molde para vocês. Só peguei o molde, só coloquei a cor e só fiz as bolinhas e coloquei as bolinhas dentro do molde. Olha o tanto que é fácil. Eu faria isso aqui, se não fosse explicando, eu faria isso aqui em 40 a 50 segundos. E vocês também podem fazer em 40 a 50 segundos. Estou mostrando para vocês que é fácil de fazer, certo? Tem gente que explica tal, é tanta dificuldade, mas a gente tem que tentar mostrar para as pessoas que é fácil, todo mundo pode fazer, certo? Então é uma coisa fácil, tem artes bonitas, top de linha que não são difíceis de fazer. Então aqui eu tenho isso aqui, ó. Por exemplo, eu vou mostrar, deixa eu abrir aqui novamente aqui para vocês verem uma coisa aqui que vocês, eu não vou falar para vocês aqui. Eu não sei se eu dou isso aqui de brinde para vocês. Esse aqui é o anúncio das lembrancinhas, é o post do curso de CorelDRAW que eu estou fazendo. Deixa eu abrir aqui, então nessa mesma arte aqui do curso. Deixa eu cancelar aqui, ó. Essa caricatura que eu fiz minha aqui, ó. Essa caricatura aqui. Eu aposto com vocês, essa caricatura aqui qualquer pessoa pode fazer, não é difícil de fazer uma caricatura igual essa. A pessoa só precisa saber a técnica correta de se fazer uma caricatura. Todo mundo pode fazer uma caricatura dessa, todo mundo. E olha que essa minha caricatura não é qualquer caricatura. Olha o que eu fiz com a minha caricatura. Está parecendo uma foto real pintada no Photoshop, só que eu fiz tudo aqui no CorelDRAW, tudo. Certo? Então tem coisa que não é difícil de fazer, a pessoa só precisa saber a maneira correta. Tá certo que eu trabalho com CorelDRAW tem 15 anos, mas o que acontece? Com a minha experiência de 15 anos, eu aprendi a maneira mais fácil de se fazer determinadas funções, né? E quando eu for ensinar, eu tenho que ensinar a maneira mais fácil.
Então é isso aí, gente. Então vamos voltar agora lá para nossa arte. Vou fechar essa aqui. Vou fechar essa aqui também. Então vamos voltar aqui, ó. Então o que eu fiz? Fiz só as bolinhas, fiz o fundo. E agora eu vou colocar a logomarca. Porque nessa minha arte aqui, eu só fiz essa logomarca aqui e coloquei. Vocês poderiam colocar uma foto de uma criança, ou uma foto de uma marca, ou pegar da internet alguma coisa, uma logomarca, uma foto, e poderiam colocar aqui. Eu fiz essa logomarca aqui, ó, tá? Eu vou fazer para vocês essa logomarca aqui do centro, tá? E vamos fazer ela então, para vocês verem como é que até essa logomarca aqui é fácil de fazer. Até ela, eu tenho que mostrar a maneira mais fácil. Como é que eu vou fazer aquela logomarca? Eu fiz uma estrela, olha lá, eu fiz uma estrela, vim aqui na ferramenta estrela, cliquei na setinha para baixo que estava no polígono, escolhi estrela, vim na área de trabalho, apertei Ctrl, segurei e arrastei para sair uma estrela perfeita. Eu aumentei, não sei, eu acho que eu aumentei os braços da estrela, né? Então vamos aumentar aqui, porque eu fiz outro dia, eu coloquei mais, vamos colocar 8, por exemplo, as pontas da estrela. Então eu fiz a estrela aqui na barra de propriedades, depois da estrela pronta, eu coloquei aqui nos pontos ou lados da estrela, eu coloquei 8. Depois disso, eu vim aqui na ferramenta forma, e apareceu uns pontinhos aqui no meu desenho. Eu cliquei num desses pontos, eu vou clicar nesse aqui e arrastei aqui para a ponta, para essa estrela ficar com as pontas bem pequenininha, tá vendo, né? Que ela ficou com essa pontinha bem pequenininha. Depois disso, ó, com as pontas bem pequenas. Então já tem aqui ela com as pontas bem menor. Eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar novamente nela, vou voltar aqui na ferramenta forma para me poder manipular e vou diminuir mais ainda, ó, bem pequenininha. Pronto, depois que eu fiz isso, eu cliquei na estrela, aí eu fui lá no botão copiar, copiei a estrela. Ela já foi copiada. E depois eu já fui novamente no botão colar, já para colar a estrela por cima da anterior, já está colada. Eu poderia também, ao invés de copiar e colar, eu poderia clicar na estrela e apenas apertar a tecla mais. Lá no teclado numérico eu aperto mais e ele já faz uma cópia exata por cima da minha estrela. Depois de ter copiado e colado, a última estrela que foi colada já está selecionada. O objeto colado é o que se torna o selecionado. E eu tenho aqui as alças de seleção indicando isso. Aí eu clico em cima do meu objeto que foi colado. Vão aparecer as alças de rotação. Eu venho numa dessas alças de rotação, seguro o botão do mouse e arrasto aqui para determinar uma posição aqui da minha rotação. Eu vou arrastar para mudar o ângulo aqui da minha estrela anterior e ela vai fazer essa cópia se tornar uma estrela assim paralela a essa outra aqui, ó. Pronto, eu fiz essa estrela paralela. Depois disso, eu vou lá e eu coloco, aí eu fiz a estrela, eu posso agora selecionar essas duas estrelas aqui, ó. Eu vou selecionar de cima, seleciono de trás e vou vir aqui na ferramenta soldar para transformar elas numa estrela só. Depois que eu fiz isso, eu vou vir aqui na ferramenta elipse e vou desenhar uma elipse dentro do meu desenho aqui, ó, mais ou menos. Depois eu centralizo. Pronto. Fiz isso. Agora eu com a minha elipse selecionada, eu clico na estrela, ela está selecionada. Eu clico na estrela e vou deixar os dois selecionados. Aí eu aperto a letra C e a letra E. Certo? E depois que eu fiz isso, eu clico na elipse e aumento ela até ela chegar bem próxima do limite dos braços, certo? Eu estou falando rápido porque eu vou desfazer, porque essa estrela aqui ela ficou com muitos braços, está parecendo um sol. Então eu vou apagar e vou fazer de novo. Fazer a estrela, eu vou aumentar os braços dela aqui, 8. Eu vou aumentar as pontas, só vou aumentar, não vou nem copiar. Aqui é só isso que eu quero fazer. Agora eu faço lá o meu círculo, coloco ele centralizado na estrela e aumento ela até ela ficar bem próxima aqui do limite aqui do meu desenho. Depois que eu fiz isso, eu vou lá e vou colocar uma cor aqui no fundo, aqui na estrela. Vou colocar a cor rosa, por exemplo, e uma cor aqui no meu círculo. Então eu clico no círculo e coloco a cor branca.
Então agora que eu coloquei a cor branca no centro e a cor rosa na parte de trás, eu seleciono os dois com Shift, clico em um e clico em outro, e aí eu vou lá e tiro o contorno clicando no X aqui na paleta de cores, certo? Eu já vou diminuir. Depois que eu diminuir, está pronto o meu desenho aqui central. Depois eu vou só inverter a cor. Então o que eu vou fazer? Eu vou escrever o que eu quiser escrever dentro desse desenho. Eu vou escrever aqui, ó,